Nato, eu primeiro fico agradecido aí do cuidado com que você examinou o nosso trabalho e as indicações. Então, o meu procedimento será o seguinte: passada essa cerimônia aqui, o Gilson e eu vamos nos reunir, fazer um balanço. Não sou refratário às contribuições, nem aos questionamentos como os anteriores, mas aquilo que de tempos a gente aprendeu como princípio, é preciso resistir. O aviador aprende bastante com a terra porque ela faz resistência. Em função disso, ele desenvolve a ciência aeronáutica, senão ele morre espatifado. Então, uma vez me convencendo, nós vamos retomar o raciocínio, vamos ver do que se trata. Então, nós temos aqui coisas aí, peludas, né, que vocês estão apontando. Vamos observar como é que a gente pode, sei lá, fazer um tratamento desses conceitos. Então, por exemplo, eu noto no que você sugere um fortalecimento das contribuições oriundas dos cenários afrodiaspóricos. Vamos conversar sobre isso aí, para identificar essa pertinência em função do problema colocado, que era inicialmente saber da possibilidade de avaliar nos discursos que tecem os arquivos Fanon os fatores que condicionam o negro numa situação de subalternidade e se haveriam outras portas de abertura para a colocação dele no mundo. Imagino que a fidelidade ao que está sendo buscado deve servir de parâmetro para julgar a pertinência das indicações. Isso é interessante, tem nomes novos aqui, tem gente da qual eu nunca tinha ouvido falar, outras situações. E em relação ao Hegel, como ao humanismo, a minha inquietação está no seguinte aspecto, minha insegurança, queria que você me ajudasse a entender. Sendo uma proposição do autor, como veio de lá, retomar para tentar identificar o sentido atribuído àquele elemento na obra dele, do modo como vocês leram, aparece como um atrapalho. A pergunta silenciar o Hegel, amordaçar o Hegel, deixar num calabouço da história aí, e chamar outros interlocutores, assim como, por exemplo, limar a noção de novo humanismo, que atravessa dezenas de páginas dos textos do Fanon, de certo modo... Ele não formula exatamente, né? O que é isso que seria feito, então? Nós vamos silenciar o Fanon, e aí eu vou fazer agora eu vou fabricar um Fanon, digamos, pós-moderno, no caso, contemporâneo, assim. É isso que fiquei na dúvida, do ponto de vista metodológico, qual é a justificativa para dizer que Fanon não disse humanismo que não disse Hegel? Então, ele usa o Hegel porque era a ferramenta que ele tinha, essa é a minha leitura, história, daquele momento histórico tinha essa ferramenta. Assim, a gente não tinha os Black Studies que tem nos Estados Unidos, que faz uma diferença tremenda, estudos negros, as escolas, autoras e autores que vêm mais tarde, que fazem por uma questão da colonialidade, que você usa. Eu acho que essa turma que chega, você chama de grupo MC, modernidade e colonialidade, Quijano, essa turma toda, faz uma diferença e trabalha com a ideia de reconhecimento. Meu entendimento, dá para pensar o Fanon, fazer uma análise do Fanon, aquilo que o Fanon cria como condição de possibilidade. Os caminhos que o Fanon abre, o que o Fanon tem de atual, de interessante. Ele não formula categoricamente o novo humanismo, ele está preocupado com a humanização negra naquele momento. Mas isso a gente pode traduzir em certa medida, pensando com o Fanon, dá para fazer isso, acho que é um esforço, um trabalho pioneiro, vai ser um trabalho pioneiro, é fazer o seguinte, pensar isso em termos de políticas. Aí eu penso que a ideia de direitos humanos, ela combina mais com esse projeto, me parece que ela combina mais, porque ela está pensando especificamente em políticas focais. Políticas focais, tem uma política específica para tal e qual situação. E o Fanon está pensando nisso naquele momento. E não esquece não, a relação interracial. A questão, tá. Mas aí nesse caso, nós podemos fazer até uma outra tese disso. Fazer uma outra coisa, entendeu? Elencar um estudo sobre os direitos
humanos, sobre, enfim, outras locuções, e o Fanon passar como um cidadão que ele vai palidecer ao longo da nossa narrativa, uma vez que aquilo que ele mesmo apresenta como seu instrumento do seu tempo é considerado como obsoleto. Aliás, nesse caso, praticamente seria, de algum modo, eu imagino, desrespeitoso com o Fanon pelo que ele produziu, não pelo que eu quero que ele tenha produzido. Que aí você falou de anacronismo no começo lá da sua reflexão, que eu fiz anacronismos, imagino que tenha feito mesmo. Então, aprendi recentemente com o Gilson que tem que ficar ligado para não fazer. Agora, e isso aqui? De querer que o sujeito fazer com que ele não diga o que ele escreveu. Entendeu? Isso aqui eu não estou entendendo. Bom... Essa é uma questão, por exemplo, questão que ele cita, não, vamos continuar com o papo rapidamente, esse papo é muito importante para entender, elucidar, enegrecer um pouco a compreensão, dar um sul para o teu trabalho. Eu estou usando o sul dentro dessa da colonialidade, né, como ao invés de norte. O que eu penso? Eu entendo que o Fanon usa Hegel, especificamente, fala de reconhecimento. Era o referencial teórico que ele possuía naquele momento. Então, talvez você possa fazer essa ressalva, se você quiser usar, tiver muitas à vontade, ressalvar e colocando que Hegel tem inúmeras limitações para a gente pensar consciência e reconhecimento em relação a um humanismo que valorize os povos negros. Aí cabe o rodapé, você pode fazer isso. Por que vai acontecer nessa hora? Você quer usar? Legal, uma sugestão. Você protege o seu trabalho. Você dá ali uma membrana seletiva de proteção, dá uma vacina. Porque a leitura, o leitor que vir, vai ler assim, usou Hegel, mas não está bobo não. Sabe que está usando dentro de um contexto histórico, etc, etc e tal. Aí você faz um rodapé só. Hegel é isso, aquilo outro. Faz só um rodapézinho, falando que o Hegel é um racialista, de repente. Hegel é um racialista. Ele assume o racialismo. Aí você só faria isso, para não enfraquecer, porque aí o Fanon está usando que ele só tinha aquele elemento. Era o que ele conhecia para utilizar. Se ele vivesse mais um tempinho, ele tinha largado Hegel. Entendeu? Mais uns 10 anos ele tinha largado Hegel. Falando, porra, isso aí não dá não. Entendeu? Mano, queria ter conhecido outras coisas, pois sacou outra gente. Eu não tinha outra ferramenta. É só essa questão. Agora falando, é poderosíssimo. Entendeu a ideia? Agora pode ser humanismo, então ressalvar também. Eu acho que a questão é ressalvar, porque isso, para a tua leitura, quem vai ser o seu leitor, sua leitora, conseguir fazer uma leitura legal. Isso aqui eu uso para essa forma. E não esquece o interracial, parte 54, 55, não. Não falou disso. O que você pensa sobre isso? Essa é a parte. Falar desse assunto da convivência interracial é uma delicadeza. Não é convivência, não. Estou falando especificamente em relação afetiva sexual. Casamento, namoro. Pois é, essa aí mesmo. Convivência não. Convivência convive com todo mundo. Eu sou temeroso de falar disso aí, assim, fico temeroso, na verdade, porque mencionou no texto, uma coisa... Hã? Você mencionou no texto, mencionou. Sim, eu quero saber, entender o alcance disso daí é uma complexidade muito grande, porque nós vivemos numa sociedade onde foi fabricada uma vergonha do ser negro, né? Uma vergonha, um ódio ao negro, enfim, uma hostilidade que o próprio sujeito negro passou a tê-la contra si mesmo. Então, há toda uma série de situações que o Fanon, ele acaba, de algum modo, sendo visto até como um pioneiro na identificação desse tipo de doença profunda do psiquismo humano, ou sei lá, enfim, desse desajuste que é um efeito atávico do colonialismo. Agora, quando a gente entra num debate, nas situações do convívio, e começa a levar na profundidade disso daqui, nós caímos num labirinto complexo para danar. Primeiro, nós corremos um severo risco de fazer um proselitismo, uma defesa da biologização das raças. Aí é uma confusão. É uma confusão. Outra coisa, ao mesmo tempo que se faz essa, se cai nessa tentação, então negros com negros, brancos com brancos, e ali cada um no seu canto, de vez em quando a gente, sei lá, vai na festa da igreja, no estádio, eu tenho receio disso, porque quando se vai fazer o levantamento, e aí tem o problema, Renato, o problema é
é de que quando as pessoas vão à procura da outra para estabelecer a relação de intimidade, de família, de construção de casal, vida de casal, o motivador, só específico, só isso aqui. O motivador é que é o problema. Porque quando a pessoa vai à procura da outra naquela condição, como Maiote Capécia, porque ela odiava o ser negro, aí tem uma situação complicada que é de ordem de saúde. Aí vocês olham o Fanon e você observa que ele se casa com uma moça de Lyon. Até agora ninguém falou que ela era uma mulher negra. Tenho dúvida, você sabe disso? Se a dona Josi Fanon era negra ou não? Era? Branca, uma mulher branca. Ela é branca, né? Interessante. Aí pergunta, Fanon, ele também está internalizado naquele princípio que ele criticou na Maiote Capécia ou no personagem de René Marin? Então, aquilo que aparentemente está, e aí é onde eu tenho medo até de falar, porque a gente fala, pessoas ouvem agora e falam, você está falando com o doutorinho, fala, rapaz, é perigoso você dizer o seguinte, você está destruindo o meu casamento, cara. As pessoas no movimento negro, quando começavam, elas vinham de casamento misto, começavam a ouvir as contradições, entravam em crise conjugal. Esse é o problema político, eu não sei mexer nele. Depois a questão teórica, só que mencionou uma parte 54, 55, você citou isso. Aí eu acho que é uma questão interessante. É uma questão interessantíssima, é uma questão vital. Para entender no texto, na obra, assim, com o Fanon, o que ele pensa com isso? O que ele busca nisso, ele busca nisso a saúde da pessoa na relação com a outra, seja ela branca ou não. Mas naquilo que ele chegou nos personagens analisados, ele identificou que era um processo de doença psicossocial. Esse que era o desespero. Porque eu vou à procura da pessoa negra, quando ele fala lá, faz a citação do sujeito que deseja pegar o seio da mulher branca, ele diz assim, que de certo modo quase que é uma vingança que ele está fazendo por meio de uma ação inconsciente, em relação àquela que representa o povo que estuprou sua mãe, sua avó, sua bisavó, sua escrava-avó, será? Então, nesses termos, quando se reivindica a interpretação desse fenômeno, é uma delicadeza tremenda. E aí a gente vai fazer ciência em cima dele. Eu não sei a solução, sinceramente, não sei. Agora, eu penso que o mais interessante é que a gente tenha coragem de colocar as coisas nos lugares, vamos refletir na maior serenidade, que o Brasil está devendo a si mesmo esse diálogo, em todas as frentes, no que envolve a realidade do povo negro aqui dentro. E o quanto ao Hegel, vai fazer essa nota de rodapé, vai tirar a nota de rodapé? Você pensou? Não, eu vou refletir com o Gilson tranquilamente, não tem... Pelo menos, assim, sem tirar, sei que você quer manter, acho que é legítimo, só faz o rodapé, porque aí a leitura... Mas isso aí é uma injustiça que você está fazendo, porque a não ser que eu tenha deletado de propósito ou por acidente. Por propósito não, porque eu fiz uma nota de rodapé falando, inclusive, que José Quizerbo já botou censuras em cima de Hegel e tal. E coloca outras coisas que ele potencializa uma série de palhaçadas e tal na história. Então, era uma expressão que está lá. Agora, como o Fanon, e aí a Gislene tem razão de dizer que eu me aproximo do Fanon e eu trato como uma autoridade, eu me resignei, já que veio do personagem que está na pauta, a pauta é dele, vamos deixar o Hegel aqui. Agora nós vamos interpretar as ponderações sapienciais. No corpo do texto, uma sugestão, um negocinho. Agradeço muito. Um pouco essa ideia aí, são essas sugestões, e o humanismo fica essa interpretação aí, a gente pode talvez usar de outra forma, não sei, que ele corre esse risco interpretativo, só por isso. Pensando em quem vai ler. Eu queria perguntar uma coisa para você, assim, só como sugestão. Na nossa instituição temos uma revista institucional chamada Tecnologia e Humanismo. Seria uma boa pensar em rever esse título? Não, acho que, assim, a questão teoricamente é uma boa pergunta, uma boa questão. Uma boa interrogação, mas eu vou até bater esse papo. Estamos banindo a palavra humanismo a sua proposta é fazer uma discussão dentro do seu... Fazer uma crítica. Nesse caso, eu podia repetir. Não, mas use, agora faz essas ressalvas. Quando eu penso assim, o teu texto tem vigor para ele ser lido por leitoras e leitores ao longo do tempo, aqui na academia, fora da universidade, e aí não suscitar interpretações dúbias ou contradições.
E esses conceitos, às vezes, o que vai acontecer? Eu até sei que você não quer dizer algumas coisas, a gente sabe disso, mas a dúvida dos colegas aqui